Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. Nossa pergunta é simples. Que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista e, por isto mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil.
Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Eu sempre acreditei no poder do trabalho, sem ambições prejudiciais, porque existem também as ambições nobres. Se nós não respeitarmos o princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política. Então, creio que os governos merecem e precisam do respeito de seus governados para que o equilíbrio se faça em qualquer nação do mundo. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é.
é que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias. As árvores não reclamam contra a dilapidação de que são vítimas. Os rios não protestam contra a poluição. Por que nós, seres humanos racionais, não poderemos encontrar uma fórmula de harmonização com os políticos que nos governam, agindo de acordo com a nossa consciência, mas respeitando as responsabilidades deles para com a comunidade, para que a comunidade seja também amparada pelas ordenações governamentais. Espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro de modo algum, desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Chico colocou à risca o ensinamento de Jesus, amar o seu próximo como a si mesmo. Chico tem sido para nós um modelo dos mais elevados. Veja bem, o Chico poderia ser um homem rico, com mais de 350 obras, poderia viver uma vida nababesca. Lembro-me que uma das vezes que eu visitei, que ele nos contou que em 1938, a União Soviética estava interessada em 3 cidadãos da América Latina. E uma delas era o Chico, porque eles queriam fazer uma conotação do aspecto social da doutrina espírita acoplar ao aspecto socializante do marxismo. E com a seguinte proposta, eles dariam viagem ida e volta, ficaria 6 meses em Moscou e receberia 500 contos de réis. Para vocês terem uma ideia, Chico tinha 28 anos de idade. Para comprar um chapéu, como ele nos disse, por 5.000 réis, ele fazia em 2 ou 3 prestações. Ele nos disse que, consultando o seu benfeitor, Emmanuel, o que achava dessa viagem, o Emmanuel disse: se você acha que você deve ir, você vai, eu vou ficar por aqui mesmo. É claro que o Chico sem Emmanuel não iria, houve naturalmente a desaprovação do mundo espiritual. E ele disse-me: olha, Theo, durante muito tempo, aqueles 500 contos de réis ficou na minha retentiva espiritual. Veja bem, para se ter uma ideia, naquela época, talvez daria para comprar umas 50 casas populares.
Veja o que representa 500 contos. E era um rapaz humilde, interiorano. Veja com que responsabilidade não se perdeu. E a gente vê tão facilmente os homens se venderem por qualquer bagatela. Chico manteve-se fiel ao compromisso que ele assumiu com a espiritualidade maior, sendo realmente um modelo. E são bem poucas as pessoas que no mundo conhecem a estima ou a glória, assim podemos assim dizer. Porque se Chico tem alguns que o invejam, uma verdadeira multidão o tem na conta de um verdadeiro missionário do Senhor.